Nobres alunos, dando continuidade, então, à nossa disciplina de Legislação e Ética Profissional, hoje, domingo, dia 20 de setembro de 2020, o dia que nós vamos finalizar a disciplina de Ética para poder continuar seguindo em frente, né? Pelo CETEP. E aqui, professor Eric Brasil, com a turma Itapipoca 19, de Eletrotécnica, os melhores. Bom, nós fizemos uma relação entre a cidadania e a vida do cidadão que muitas vezes trabalha em situações precárias, marginalizadas, num ambiente hostil, num ambiente perigoso, num ambiente insalubre, não é? Num ambiente onde ele está exposto a todos os tipos de mazela, mas ainda assim há uma relação com a cidadania. Aquelas pessoas têm vida, têm vez, têm voz e merecem ser integradas à sociedade. O dever de um cidadão corresponde à obrigação de outro cidadão, como nós vimos no conceito de cidadania. E eu pedi que vocês, como atividade, se preparassem para comentar ou escrever a respeito dessa relação da cidadania com um documentário que foi exibido aqui chamado Lixo Extraordinário. Gostaria de saber quem será o primeiro a se pronunciar. Nonato, pode falar. Pode ser eu depois do Nonato. Primeiro o Nonato, depois o Sábio. O legal, professor, do vídeo é porque no Rio de Janeiro tem muitos artistas, né? E esse artista de longe, ele consegue enxergar melhorias, né? Consegue enxergar melhorias onde a população não consegue ver nada. E o mais legal é que, por pouco que eles têm, eles ainda lutam. Você viu que no vídeo mostrava eles fazendo greve, né? Porque eles queriam que não loteasse o terreno onde era o lixão deles. Eu acho legal isso, que o povo de fora consegue ver o que tem de riqueza. Segundo, para ele era riqueza, né? Que ele aproveitava as coisas para fazer as artes e conseguia pensar em um futuro melhor, né, para a favela. Eu acho que isso envolve bastante cidadania, se preocupar com o bem um do outro. Eu acho que... Excelente comentário do Nonato, e eu preciso comentar o seu comentário. A cidadania também é a proatividade social do cidadão. Mesmo você sendo, naquela situação, um profissional marginalizado, ou muitas vezes explorado como um catador de material reciclável, você tem, na condição de indivíduo cidadão, direitos, inclusive de reivindicar melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Não é porque eu trabalho em condições que são hoje precárias que eu preciso permanecer assim a vida toda. Eu posso denunciar a insalubridade, a periculosidade, a exploração a que eu estou exposto. E eu estou ali, muitas vezes, não porque eu queira estar exposto a tudo aquilo, mas é porque foi a profissão que eu encontrei, foi o que a vida me permitiu fazer, né? E para que instrumento melhor ou mais legítimo do que o serviço público, né? Ali eles estavam fazendo uma reivindicação diante da prefeitura do município que representava aquele aterro, tá certo? Então, legal, aí a participação do Nonato pontua bem aqui na atividade. O Sábio vai falar e, na sequência, os outros colegas. Sábio Matheus. Bom dia a todos, primeiramente. Bom dia. Professor, o que eu percebi aqui, vendo um pouco sobre o vídeo, é que também ele provoca, né, um entendimento do que é a sustentabilidade, né? E também a inclusão social, já que o rapaz lá, ele reaproveita praticamente o que é lixo, né? O que a gente considera como lixo. E ele também ele traz também uma inclusão social, né? Das pessoas que vivem lá nos lixões, os catadores de lixo que fazem seu serviço, né? Que é catar os lixos no tempos de hoje, né? E ele também, eu anotei aqui uma coisa, que também ele possibilita, né? Mergulhos na questão da cidadania, já que ele se foca na arte, né? Na arte de pegar essas sucatas, né? Sucatas, esses lixos, focando na arte, enquanto também ele, de certa forma, dá um sentido à vida a essas pessoas que são sucatores de lixo, né? Levando sua autoestima e fazendo com que eles trabalhem, né? De acordo com o que o Nonato falou nesse instante. Perfeitamente. Sábio aqui participando com a gente. E o conceito de cidadania, Sábio, ele abarca isso,
né? Eu sei. Essa inclusão, essa participação, essa busca de melhoria. E, às vezes, um cidadão pode amparar o outro. Veja ali o Vic Muniz, que é um artista plástico brasileiro muito famoso, principalmente nos Estados Unidos, na Europa. Ele é pouco conhecido no Brasil em comparação com o exterior. Mas eu não sei se vocês observaram ou lembram daquela novela que foi até reprisada, chamada Avenida Brasil, e tinha aqueles lixões, aquele cenário, aquela abertura da novela. Foi esse artista que fez, né? Essa temática dos lixões, do aterro sanitário, a abertura da novela. Ele esteve aqui no Ceará também, participando de exposições lá na Unifor, né? Ele é tão famoso que as exposições de arte dele só perdem para as obras do Pablo Picasso, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, né? E esse brasileiro, vamos dizer assim, que ganhou a vida no exterior, porque infelizmente ele não foi reconhecido no Brasil, ele foi reconhecido fora. Ele precisou ir morar nos Estados Unidos, foram os americanos e os europeus depois que reconheceram o trabalho dele. Aí ele volta para o Brasil trazendo essas contribuições e ele disse que gostaria de ajudar e apoiar cidadãos que estavam em situação de risco, mas que eram trabalhadores, né, que desenvolviam atividades dignas, né? Se você tiver a oportunidade de assistir o documentário todo, depois você vai perceber que muita gente lá, algumas mulheres até diziam assim, ó, a gente está aqui fazendo um trabalho honesto, fazendo um trabalho digno, muito melhor do que se a gente estivesse lá em Copacabana, rodando a bolsinha, né, se prostituindo, que ali é no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, existe uma certa dignidade ali. O que eles querem é melhorar aquelas condições de vida daqueles trabalhadores, daqueles profissionais, daquelas pessoas que fazem algo que é fundamental e importante para a sociedade. Tem tantas profissões que são marginalizadas, a do gari, por exemplo, né? A do catador de material reciclável, pior ainda. Muitas vezes você é um zelador e faz um serviço tão importante num hospital, numa indústria, não é? E às vezes você fica como invisível, quando na realidade ali também existe um cidadão proativo, um cidadão honesto, um cidadão íntegro, não é? E às vezes nós temos um preconceito tão grande que achamos que essas pessoas são iletradas. Não, ali eu vi um camarada dizendo, eu já li A Arte da Guerra, já li o Código da Vinci, já li o livro A, o livro B, depois ele vai dizer que leu Maquiavel, né? Quer dizer, existe sim um conjunto de pessoas ali que são inteligentes, que são proativas. Muitas vezes é porque estão realmente marginalizadas no sentido de ficar à margem das notícias, à margem do que nós conhecemos naquela sociedade. O Sávio Matheus pontua aqui com a gente. O próximo a falar, quem gostaria? Professor. Gelson. Gelson fala, depois o Ademir, todos vão poder falar, tá certo? Então, Gelson, pode falar, depois o Ademir. Eu tive aqui um pequeno problema na hora do vídeo, mas deu para mim pegar uma parte ainda na internet aqui. O que deu para me entender é que, mesmo numa vida naquele local, né, eles não deixam de fazer os seus deveres, mas também nem isso também deixa de terem seus direitos, né? Direito de vida. Tipo, eles fazem tudo com muito amor, pelo jeito, mesmo aí eles sendo meio excluídos da sociedade, mas a gente vê que eles têm uma vida com amor, mesmo que seja no lixão, a gente vê a alegria, eles fazem tudo com muita vontade. O que mais me chamou a atenção foi isso, a parte que eu vi. Ótimo, eles são cidadãos, né, Gelson? São cidadãos, assim como nós, né? O conceito de cidadania, ele é abrangente, né? Então, ele abrange o cidadão, desde que o cidadão se propõe a construir a sociedade, né? E não destruí-la. Quem é que começa a perder o conceito de cidadania no sentido amplo? É aquele que começa a destroçar a sua sociedade, quando ele mata, quando ele rouba, quando ele violenta, quando ele agride, não é? Aí ele começa a corroer a cidadania. Mas o cidadão que está ali trabalhando honestamente, buscando a vida, buscando a prosperidade, fazendo um serviço útil para a sua própria sociedade, ele é um cidadão, sim, e ele merece ser respeitado, né? Eu fico possesso de raiva quando nós, às vezes, observamos a seguinte cena, né? O pior dos mafiosos, morando no Alphaville, muitas vezes chefe do tráfico, é respeitado, né? E é temido. E muitas vezes o cidadão honesto que mora na favela ou que trabalha no aterro sanitário, ele é oprimido, ele é marginalizado, ele é excluído e ele é colocado como se fosse um nada, né? Então, a nossa sociedade tem essas inversões. Hoje, se você for observar,
muitos chefes mafiosos de facções ou do tráfico, né? Ou políticos corruptos, ou pessoas que fazem um grande malefício para a sociedade, estão vivendo bem, andando em carrões, tendo roupas de grife, frequentando grandes restaurantes, estão aí nos grandes hotéis, né? Enquanto que o cidadão, muitas vezes, ele está do outro lado, né? Ele está limpando a rua, ele está fazendo o serviço mais humilde, ele está desenvolvendo ações como essa dos catadores, não é verdade? Então, o cidadão verdadeiro é aquele que está ali trabalhando, prosperando dignamente, né? E esse que precisa ser amparado, né? Então, essa aula também serve para que a gente possa identificar essas armadilhas que a sociedade moderna coloca para a gente, né? Às vezes a gente observa que precisamos fazer um resgate das pessoas que são honestas, que são íntegras, que são trabalhadoras, mas que estão à margem da sociedade, enquanto que os verdadeiros marginais muitas vezes têm poder político, poder econômico, poder, vamos dizer assim, do status social. Não é assim? Muito bem, participando aí o Gerson Ricardo com a gente. O Ademir vai falar? Bom dia a todos, primeiramente. Bom dia a todos. Em relação à sociedade e o que o vídeo foi repassado. Primeiramente, a nossa sociedade atualmente foi como você falou, a gente só vê o pessoal que está bem vestido, tem uma boa aparência, que vive da etiqueta, vive de etiqueta, da etiqueta, e não vive da ética. Citando um pouco das aulas passadas, e uma situação muito bem clara foi o rapaz lá, o grande, que quis expor o lixão na sociedade brasileira. E uma coisa muito clara, o pessoal que viviam daquilo, viviam catando lixo, eles eram alegres e não se sentiam incomodados com a presença dos outros. Afinal, era daqueles que eles viviam, daqueles que eles dependiam, e não sentiam vergonha. A maioria das pessoas sente vergonha do que faz. E a nossa sociedade, praticamente, eu comparo a nossa sociedade com uma imoral, porque vê um trabalhador daqueles como uma pessoa que não vale nada, que não tem futuro, sendo que ele está trabalhando ali para possuir seu pão de cada dia, em vez de estar roubando, traficando, tá fazendo um serviço, matando. É um serviço digno e a gente não enxerga, a gente passa por eles e praticamente nem sequer dá vista, não pega nem na mão, diz, pô, cara, tá fazendo serviço digno, parabéns e tal. Parabenizar o serviço dele. E outra coisa, além dele estar trabalhando naquilo, eles foram mais além. No vídeo também eu percebi que o cara, quando fundou a associação de catadores, o pessoal dizia que não ia dar certo, que não ia dar em nada, e eles foram além, não escutaram o que os outros falaram, e foram além e conseguiram ter voz na sociedade. Não uma voz, mas tem aquele pessoalzinho que diz, vamos fazer e vamos e bola para frente. Se você trabalha numa coisa, se aperfeiçoe naquilo, mesmo que não vá muito além, mas você deixa o nome registrado, deixa uma ética registrada. Assim como aquele homem veio e quis mostrar na sociedade como é os catadores de lixo. É isso que eu entendi. A nossa sociedade praticamente é imoral. Eu não enxergo o serviço daqueles mais de baixo que faz o serviço praticamente mais esforçado. A gente só enxerga o que está lá em cima, o que vive da etiqueta. É isso aí. Gostei das palavras do Ademir. É verdade, né? Muitas vezes nós temos a visão distorcida sobre quem é o verdadeiro cidadão. O verdadeiro cidadão é aquele que trabalha, é aquele que produz, é aquele que muitas vezes está desempregado formalmente, mas que ele procura produzir por meios informais. É aquele que procura, através de meios honestos, o desenvolvimento da sua própria sobrevivência, da sua família. É aquele que não explora. Muitas vezes ele é vítima, ele é explorado, né? E aqui o Ademir trouxe de volta conceitos que são importantes. A etiqueta é muito importante nas relações, mas ela não é mais importante do que a ética. Então, às vezes, o cidadão não tem etiqueta, né? Porque ele está marginalizado numa situação de pobreza, mas ele tem ética, ele tem caráter.
mesmo naquelas condições, ele não está roubando, matando, traficando, violentando, ele está produzindo, ele está com aquele trabalho de reciclagem, obviamente, ele ajuda a aliviar a tensão de todos os refugos da sociedade sobre o meio ambiente, quando ele trabalha, por exemplo, canalizando e classificando o lixo ou material reciclável em metal, vidro, plástico, papel, material orgânico, né? Existe toda uma indústria da reciclagem que sabemos que movimenta muito dinheiro também, só que às vezes a pessoa que está ali na ponta, ela não é beneficiada por isso, sequer tem uma carteira assinada, sequer tem direitos garantidos. Um profissional como aquele exposto à periculosidade, à insalubridade, a se cortar, a se ferir, né? Com materiais pontiagudos, por exemplo, quando você descarta vidro, será que você pensa em enrolar esse vidro, um copo quebrado, por exemplo, numa folha de jornal, para que o catador, né, ele não venha se ferir, ou mesmo o gari não venha se ferir, né? Então, a gente muitas vezes vê acidentes, né? O documentário mostra, não chegamos a exibir todo, mas se você for assistir ele todo, vai ver um deles que sofreu um acidente grave, né? Porque a tampa de uma caçamba caiu em cima dele, então ele se acidentou. Quer dizer, existe uma exposição muito grande e esse é o verdadeiro cidadão, certo? Vamos fazer o seguinte, antes do próximo falar, vamos dar uma olhadinha aqui no bate-papo, no chat, porque já tem muita gente participando também de forma escrita, né? Vamos aqui observar. O Gleison Martins. Vamos aqui registrar a participação do Gleison Martins. Professores estão ali exercendo seus papéis de cidadãos, trabalhando com honestidade. Mas sempre vai haver o preconceito contra essa categoria por parte da sociedade e eles reivindicam seus direitos. É isso, Gleison, a gente tenta minimizar, mitigar esse preconceito, principalmente nos tempos de hoje, onde deve ser valorizada a questão da saúde ambiental, né? De lidar com os rejeitos, de lidar com os refugos, o lixo doméstico, o lixo hospitalar, o lixo industrial, né? E aqueles profissionais estão ali na ponta de um grande sistema, onde eles têm o seu valor, onde eles têm a sua importância como cidadãos. Vamos escutar, ou melhor, ler o que o Vinícius Alves escreveu aqui para a gente, também participando. O Gleison pontua, todos aqueles que têm participado também pontuam. E o Vinícius Alves, ele diz, eu percebi que estava faltando o direito do cidadão, como direito à saúde, em que muito ainda trabalhava sem luvas, sem botas, né? Sem os EPIs, sem os equipamentos de proteção individual, né? Ou sem os EPCs, equipamentos de proteção coletiva. Na verdade, ali a maioria estava sem esses equipamentos, sem esses instrumentos que poderiam ser muito bem fornecidos, né? Pela direção do aterro, pela prefeitura municipal, pelo governo do estado, ou mesmo por as empresas de reciclagem para as quais eles prestavam também esse serviço de recolhimento de materiais. Legal, Vinícius participando também com a gente, pontuando aqui. O Daniel Rodrigues também participando, certo? Vamos registrar aqui a presença do Daniel. E o Daniel diz, quem trabalha em reciclagem também é um cidadão, porque eles estão exercendo seus deveres. Está no seu direito de ir e vir, sem falar que todo trabalho é digno. Com certeza, né? Todo trabalho que se propõe honesto é um trabalho digno, né? Assim participa aqui com a gente o Daniel, e sim existe a cidadania ali presente. O Roberto Lucena, né? O vice-líder da turma, também participando. A aparência hoje são os valores da sociedade atual. Muitas vezes a pessoa é pré-julgada pela aparência, mas nós precisamos, como disse o Ademir, ir além da etiqueta. A etiqueta, às vezes, é importante, mas muito mais importante do que a etiqueta é a ética. Muito bem. Vamos prosseguir ainda. O Vinícius continua falando. E direito à educação, como eles falaram, crianças pequenas já trabalhavam como catador sem ter acesso à educação. Aí nós temos que observar, né, o problema do trabalho infantil, combater a questão do trabalho infantil, porque, na verdade, mesmo num ambiente como esse, a gente pode identificar muito dessas práticas. Mas não é só combater o trabalho infantil, tem que oferecer escola, creche, condições para que aquela criança não seja marginalizada
para que ela não seja aliciada pelo traficante, para que ela não seja envolvida numa situação pior ainda, que seria o crime. Márcio Mota aqui participando com a gente. Cidadania ocorre quando uma sociedade promove os direitos humanos de forma justa e solidária. No documentário, vemos trabalhadores que tiram o sustento de sua família de um ambiente, ele escreveu salubre, mas na verdade é insalubre, né? Insalubre é quando não tem condições para a saúde. Muitos de seus direitos como cidadão são inexistentes, pois naquele local estão expostos a diversas doenças e perigos, além de ter um retorno financeiro muito precário por material que é catado para reciclagem. Assim fala o Márcio Mota e participa bem aqui, pontua bem da nossa atividade. Muito bacana a participação. O Sábio contribuindo, né? Verdade, Roberto, eu concordo, né? O Gleison continuando, também concorda com o Roberto. E o Daniel Rodrigues continua falando. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no uso de seu espaço na sua posição. Gostei aí da contribuição a mais, né, do Daniel Rodrigues aqui para a gente, tá certo? Muitos continuam contribuindo, né, e fortalecendo aqui os entendimentos dessa disciplina, que, como vocês observaram, ela é muito mais ampla do que parece, né? Falar de ética, falar de moral, falar de direito, falar de cidadania, traz muito, mas muito conteúdo. O Remy também participando. O lixo é produzido diariamente no mundo, agravando a qualidade de vida. Dentro do tema está relacionado a políticas públicas, saúde, saneamento, educação, entre outras. Mesmo com toda essa situação, existe a ousadia em buscar um mundo melhor através do lixo gerado pela sociedade. A ideia do autor é criar algo através de material vindo do lixo e fazer uma reutilização do mesmo, né? Participando aí com a gente o Remy. E uma coisa interessante, Remy, se você tiver a oportunidade de assistir depois o documentário todo, você vai perceber que o Vic Muniz, aquele artista, ele realmente entra em contato com os catadores e juntos eles começam a constituir obras de arte a partir do lixo. E essas obras de arte, elas são tão valorizadas que elas são depois professor, só um momento. Elas são conduzidas para um leilão lá em Londres, onde eles conseguem depois arrecadar muito dinheiro, porque são reconhecidos no exterior, né? Quer dizer, os estrangeiros acabam reconhecendo muito mais o trabalho daquelas pessoas. Diga, Remy, pode falar. Só salientando mais um pouco, eu morei 3 anos em São Paulo e tinha essa espécie de reutilização do lixo. Eles usavam em grandes prédios, né? Lá no centro de São Paulo, e desenhavam, reutilizavam tampa de garrafa PET, isso eles transformavam em banco. Tinha aquela reassocialização também, até mesmo para os demais que viviam na rua viverem nesse projeto, né? Excelente, excelente. Então, existe espaço, né, para esse tipo de trabalho, existe espaço para transformar, por exemplo, um lixão num aterro, realmente é como ele deve ser, né? Existe espaço para transformar um simples catador que trabalha de maneira informal num catador profissional de material reciclável, onde ele tem ali, por exemplo, carteira assinada, onde ele tem ali, por exemplo, proteção social, onde ele tem ali, por exemplo, garantido, inclusive adicional de insalubridade sobre a sua atividade, né? Isso é muito importante e pontua aqui o Remy pela sua contribuição, pela sua participação. O Roberto Lucena continua participando. Na teoria, sim, mas em muitas vezes não. O poder social hoje na sociedade moderna é influência ou influencia, mas está diminuindo, né? O Roberto, que é o vice-líder da turma, aqui participando. E o Márcio Mota também fala, obra de arte através do lixo. Então, são colocações que fortalecem o nosso sentimento e o nosso conceito de cidadania, né? Atrelado aí com a vida do verdadeiro cidadão e da verdadeira cidadã. Muito bem, alguns colegas já falaram, alguns colegas já escreveram. Alguém mais quer falar?
Valdiano, por favor. Professor, bom dia. Bom dia. O pessoal que trabalha nessa área aí, eles são discriminados pela sociedade. A sociedade, eles não recebem, como é que eu posso dizer, o direito dele de ser cidadão parece que não é aplicado a eles. Até a própria prefeitura, aqueles que estão no governo, poderia olhar melhor para eles, mas eles se sentem como desprezados, né? Apesar deles estar felizes, porque eles estão ganhando ali o pão, os salários, estão tirando ali as condições melhor para eles sobreviver, né? Mas a sociedade em si, aqueles que são mais altos, eles desprezam. Eles não conseguem enxergar aquelas pessoas. E é isso. Ok, Valdiano. Contribuindo aqui com a gente, né? Valdiano sempre participando. Isso é muito bom, é verdade, existe uma discriminação, mas que começa a ser combatida e nós podemos ajudar nesse combate, não é? Começando por nós mesmos, não discriminando, não é assim? E nos integrando a esse conceito mais amplo de cidadania. Alguém mais quer falar? Pedro? Matheus Pereira. Então fala Matheus, depois fala o Pedro. No vídeo a gente vê pessoas não indigentes, né? Pessoas que têm um registro, tem seu CPF. São pessoas dignas, né? Que procuraram no meio do lixo, no meio de um lugar tão impróprio para o trabalho, sem equipamento, sem EPI. Mas são cidadãos que, no meio daquelas condições precárias, né, conseguiram e conseguem tirar o seu sustento de uma forma digna para alimentar a família. Talvez desse meio termo, desse termo, a gente consiga tirar uma lição de vida, né? Muitas vezes a gente, no conforto das nossas vidas, ou da vida de muitos, né, que vivem no conforto. Muitas vezes até tem gente que oprime e tiram proveito desses catadores, né? Eu já vivi também fora, tipo em São Paulo. Eu conheci muitos catadores de lixo no meio onde eu trabalhava, que os pessoal tiraram proveitos dele, entendeu? Muitas vezes ganhavam um pouco, muitas vezes obrigavam a trabalhar um turno a mais para tirar o sustento. Então, eles procuraram nesse termo, nesse trabalho, uma forma digna de ganhar seu sustento. Essa é a minha contribuição, professor. Ok, Matheus Pereira contribuindo aqui, sim. E a busca pela dignidade é também cidadania, não é? Nós lutamos para que chegue um momento, e sabemos que essa luta não é tão fácil, mas que deve ser luta de todos nós, para que, independente da situação econômica ou de status social, todos os indivíduos possam ter acesso a essa cidadania e que sejam conscientes, não só dos seus direitos, mas também das suas obrigações, dos seus deveres. Esse é o conjunto que torna, de fato, uma pessoa digna, de fato, uma pessoa vivenciando em plenitude a sua cidadania. O Pedro Neto queria falar? Mesmo. Por favor, só Pedro. queria falar aqui, ó, eu acredito que em relação ao preconceito com pessoas lixo, acho que é um tipo de cultura preconceituosa do brasileiro, que já vem desde muito tempo e desde criança, que muitas vezes os pais não ensinam. Aí já vai crescendo tipo esse preconceito, que um catador de lixo, um morador de rua é uma pessoa totalmente errada. Eu acho que isso é tipo uma cultura preconceituosa. Também acredito que isso acontece muitas vezes. Uma pessoa vai num restaurante assim bem popular mesmo.
um empresário chega, ele é atendido com a maior mordomia do mundo. Agora, se chega um catador de lixo, um morador de rua, muitas vezes ele nem entra na porta. O gerente já vai mandando voltar. Isso é um tipo de preconceito, onde ele não deixa o catador de lixo, o morador de rua, exercer a cidadania dele, que é o direito de ir, de vir e direitos iguais, né? Como, isso é uma diferença da classe social, onde no vídeo, no filme, o Rick lá ficou totalmente abismado, porque ele falou que aqui no Brasil a classe social ela é totalmente dividida, onde ele acredita que para ele, os brasileiros, catador de lixo nem pessoas são. No vídeo também eu fiquei assim, meio assim, que até a mulher dele, do Rick falou no vídeo, quando ele estava vendo lá, você vai nesse lixão, mas você sabe qual forma que as pessoas vão te tratar, sabe se eles vão ser totalmente disciplinados com você, se eles vão lhe agredir ou vão fazer algo com você. Ela mesma já ficou com medo, mas por quê? Porque talvez quando ela chegou aqui no Brasil, ela já falaram, algumas pessoas já falaram para ela, que como se esses catadores de lixo não fossem pessoas, fossem tipo os animais, os selvagens, que já estavam acostumados com agressão, não conviviam em sociedade, eram totalmente excluídos. Aí ela falou isso para ele, mas ele, não, eu vou porque eu tenho que ajudar e eu acredito que eles são pessoas e eles também não estão lá porque querem, estão lá por necessidade. Então, acredito que preciso ouvir uma pessoa de fora para ver a riqueza que tem no Brasil, na qual os brasileiros, as pessoas que têm mais o poder assim, não perceberam. Não perceberam e não querem, muitas vezes não querem enxergar, né? Que também são pessoas igual a gente, igual a todos nós. Ok, obrigado pela participação muito lúcida do Pedro Neto, né? Antes de encerrar essa reunião e iniciar a próxima, só dar uma olhadinha aqui no bate-papo, né? Onde o Romário ele contribui aqui com a gente, dizendo: o trabalho dos catadores revela a dignidade e também o desespero que enfrentam na sociedade. Sobre a inclusão social, socialmente das condições de vida desses catadores na sociedade, que são isolados à exclusão social, né? Então, os colegas aqui participam. Antes disso, o Márcio falou, obra de arte através do lixo, né? Tem muita coisa e muita participação bacana. Vamos fazer assim, vou já orientar vocês para a nossa avaliação, tá certo? Vou fazer uma pausa de 5 minutos. Roberto, eu falar, professor? Fale bem rapidinho, porque o nosso tempo tem 1 minuto. Pronto, esse documentário eu tive a oportunidade de ver, de acompanhar pelos jornais, e é muito interessante. A minha opinião, que depois eu vou ter que assistir ele completo para fazer parte da aula, é que eu observo que o Brasil está mudando, o Brasil está mais social, o Brasil está vendo muitos valores, apesar da injustiça. Observo muito na sociedade o fato de injustiça. Ainda os poderosos, os maiores, o sangue azul, sobrepor sobre os menores. E isso está numa crescente muito grande a partir do partido do PT, do Lula, que veio mudando radicalmente. O exemplo sou eu, que vim da roça, segundo grau completo, e estou agora me formando em eletrotécnico. Muitos primos meus, tios, hoje têm faculdade, hoje conseguem acessar facilmente as faculdades, graduações e pós-graduação. É mais um incentivo, é mais uma promoção que, muito em breve, teremos um Brasil melhor. Obrigado pela contribuição, Roberto Lucena, que dá o seu depoimento, tá certo? Eu vou encerrar essa reunião. Daqui a 5 minutos a gente vai voltar orientando vocês para o nosso processo de avaliação. Até daqui a